Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, como vai você? Espero que esteja envolto na paz ensinada e transmitida por Jesus. Essa paz que nos move sempre para o caminho do bem, da fraternidade e da harmonia universal. Bem, o nosso tema de hoje é a seguinte pergunta: por que pessoas matam pessoas? Esta é uma questão muito importante para se refletir, levando-se em consideração o fato religioso e suas crenças, e principalmente a existência da justiça de Deus, que condena todo ato, que seja contrário às suas leis, que tem por base o caminhar pela estrada do bem, praticando-se sempre o amor ao próximo, sem ressalvas ou restrições de qualquer ordem, pensamento ou sentimento, em que o ato de matar o próximo é considerado animalesco. Entretanto, antes de se fazer esta reflexão sobre esse assunto diretamente, façamos uma abstração das coisas transcendentes da vida e suas implicações com atos desta natureza e tenhamos em conta que a mente humana é complexa e a base para o porquê de as pessoas matarem pessoas tem origem, pelo menos, em 8 causas principais que passo a listar. A primeira são as motivações emocionais. Às vezes, pessoas matam outras pessoas como resultado de fortes emoções negativas, tais como o ciúme, a raiva, a inveja, a vingança, etc. Essas emoções podem levar pessoas a terem comportamentos impulsivos que as podem induzir à prática da violência descontrolada e, por conseguinte, resultar em coisas improváveis. A segunda causa são as doenças mentais. Em alguns casos, pessoas que sofrem de doenças graves, como a psicose ou a esquizofrenia, podem matar outras pessoas como resultado de influências alucinatórias ou de delírios. Já a terceira causa é o consumo de drogas e ou bebidas alcoólicas em excesso, sem controle, que estimulam o homem a desenvolver comportamentos violentos e impulsivos que podem resultar na prática de crimes de morte. Já a quinta causa é a motivação por ambição de coisas materiais que levam o homem, em alguns casos, a matar outras pessoas por ganância financeira, para se apoderar de patrimônio alheio, ou por roubo, extorsão, ou ainda por inveja desenfreada. A sexta causa é o fanatismo, ou extremismos. As pessoas que têm crenças extremistas ou fanáticas podem matar outras pessoas em nome de sua causa, por conta de suas crenças religiosas. Em alguns casos, matam usando até o nome de Deus. A sétima causa é o chamado abuso físico, sexual ou emocional, que levam aqueles que sofrem desse mal a matar a quem impõe esse castigo como forma de escapar de uma situação de subjugação ou para se defender. Já a oitava causa é a tal pura maldade, pois existem outras categorias de crime contra a vida de terceiros que está baseada na pura maldade, cuja ação é realizada na frieza dos sentimentos, seja contra desafetos, seja durante um assalto, seja amando de terceiros, ou por conveniência própria, e até por satisfação pessoal,
além de casos originados por disputas quaisquer, sejam elas individuais ou de grupos, também levam o homem a sucumbir os desentendimentos pessoais, motivados por divergências de opiniões no calor das discussões, em que os ânimos se alteram e a racionalidade deixa de existir, vindo daí a falta de humanidade. Agora, entrando na abordagem deste tema de forma ampla, ressalto uma coisa muito boa e que conforta, é de que o mundo não está totalmente contaminado por essas maldades. É muito importante registrar que a grande maioria da população não mata outras pessoas em nenhuma circunstância, excetuando-se os casos de defesa da própria vida. Um fato a ser destacado é que a execução da violência, que é um sintoma da existência da maldade no coração do ser humano, é sempre uma escolha de cada um, em que no homem digno falam mais alto os princípios de valorização da vida, baseados nos ensinos evangélicos e principalmente na indubitável crença na existência de Deus e, consequentemente, na sua reprovação quanto ao ato de matar um ser humano, em que deriva-se daí o temor pelas consequências que são advindas da ilicitude de se tirar a vida do próximo, que representa uma falta gravíssima contra as leis divinas. Então, esse conjunto de coisas que estão incrustadas na racionalidade freia o homem, o mais indignado que possa estar ou se encontrar em determinado momento, por algum forte motivo que possa ocorrer para se pensar em praticar a maldade do crime contra a vida. Portanto, esta consciência eleva o homem à condição de um ser em ascensão espiritual, que busca estar alinhado com o Pai Celeste, Criador do Universo, para o qual todos nós devemos marchar em sua direção. Esta é, assim, a grande diferença existente entre o homem espiritual, que está voltado para as coisas que transcendem a esta existência, ou seja, para a vida futura ensinada pelo Cristo, e o homem natural, que não enxerga um palmo além das coisas materiais que lhe envolvem, inebriam e o afundam no abismo espiritual levado pelas tentações e apelos das coisas mundanas. Portanto, minha irmã, meu irmão, matar um ser humano tem a equivalência com o termo bestialidade, que se identifica com o instinto da pura animalidade, o que evidencia um grande atraso espiritual do ser. Mas, mesmo trilhando esses descaminhos, tais espíritos também estão submetidos à lei do progresso. Mais tarde, em novas reencarnações, se renovarão, porque todos, independentemente do estado em que se encontrem ou se encontram, percorrerão o trajeto da escalada evolutiva por benevolência e vontade de Deus. Conforme disse Jesus, nenhuma ovelha do meu Pai será perdida. Entretanto, tais ovelhas não passarão impunes, terão que, forçosamente, passar por um processo de sofrimentos e expiações até resgatarem totalmente as inconsequências cometidas contra tudo que proporcionaram na criação de desajustes, sofrimentos, etc.
para com outrem, em cumprimento, óbvio, à justiça divina. Por isto, jamais devemos nos arvorar na função de justiceiros. Assim, fazendo uma analogia de um dos ensinamentos de Jesus, eu digo, deixemos para César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Uma vez que se o infrator não for punido adequadamente e satisfatoriamente pela justiça dos homens, pela lei de Deus não haverá contemplação. Bem, minha querida irmã, meu querido irmão, os noticiários de TVs diariamente nos trazem notícias aterradoras da criminalidade. E quando um desses casos ocorre com um de nossos parentes próximos ou amigos, nunca devemos, apesar da indignação que nos assalta a mente, tentar fazer justiça com as próprias mãos, porque primeiro nos endividaríamos perante Deus e, consequentemente, sofreríamos as consequências advindas do ato mal pensado e praticado. E segundo, porque o instrumento do mal jamais ficará impune. Para ele será reservado um capítulo de prestação de contas nunca inferior ao tamanho da conta que se endividou. E, portanto, deixemos para Deus o que é de Deus. E para nós, nós o dever que temos de seguir a sua vontade. Receba um grande abraço e fique na paz de Jesus. Assim seja.